Eu sou Alexandre Valverde, sou médico psiquiatra, mantenho o canal República 1411, agora a gente está criando esse canal, Incêndios, Verso e Reverso, para falar sobre questões de política, arte, religião e psiquiatria, comportamento. Eu sou Marcelo Câmara, sou jornalista, trabalho há um bom tempo com produção de audiovisual e estou nesse projeto também para refletir sobre todos esses assuntos que eu acho importantíssimo nesse momento que a gente vive. Sou Guilherme Traveiro, sou ilustrador publicitário. Eu encontrei o Ale e a gente foi se conectando e tem o Maio e o Nico hoje. Acho que por isso a gente está todo mundo junto. Eu sou Nicolau Vergueiro, sou artista plástico e pesquisador. Estou morando no Brasil há pouco tempo e estou à procura de algo melhor e diferente. Semana passada foi bem puxado, né? Porque acho que estava todo mundo tentando se adaptar a essa nova rotina e tal. E aí teve muita ligação de pessoas pedindo receita. Então isso meio acelerado, né? E aí não estava organizado esse fluxo, mas agora eu já tenho começado a receber chamadas para atender pessoas novas. Então, a tendência é isso ir aumentando também com o tempo, né? Mas a gente vai se organizar. O que ficou difícil para mim foi tentar organizar no meu novo calendário a minha agenda anterior, né? Porque a questão é que eu trabalhava 10 a 11 horas por dia, às vezes 12 horas no meu consultório. Então, eu tinha muito tempo para fazer o que eu fazia. E agora não, né? Que a gente tem que conciliar com atividade desde ficar fazendo comida, limpar a casa, ligar para a família, atender paciente. Então, assim, é uma questão que está bem puxada, mas está rolando. Mas fala aí, Gui, como que você tá, cara? Aqui eu tô tranquilo, eu trabalho na agência, né? Então, o fluxo para o designer, ele continua meio que o mesmo, né? Meio fabril até. Então, vai fazendo, quando você menos espera, você já está executando igual na agência, sabe? O tempo de adaptação é muito parecido. Bom, e você não corre o risco, então, de perder seu trabalho e tal, porque isso tem acontecido com algumas pessoas. Então, poucos dias antes de tudo isso, eu meio que coloquei em xeque minha posição lá, porque eu fazendo um trabalho de direção de arte, que é uma coisa que eu não gosto muito, e aí eu fui conversando com eles, então hoje na prática seria o último dia de trabalho. Mas porque eu dei esse start, então ainda estão em conversa com eles. E aí, o que você vai fazer? Você vai assumir o lado artista mesmo? Você vai... essa é a ideia. Esse é o plano. Ótimo. Para mim está sendo muito melhor trabalhar de casa. O deslocamento, a saída para o almoço, eu perco muito tempo. Eu gosto de ficar em casa pintando. Eu tô com coisa no chão aqui que eu produzi hoje, sabe? Maravilha. Eu paro, tomo um café, faço e venho pro computador. Eu fico nessa hiperativo, né? Sim. Total, né? Nessa hora a gente sente na pele a nossa hiperatividade. E você, Marcelo, como que você tá, cara? Como que tá as questões aí de trabalho? Como que você tá se organizando, meu? Olha, por enquanto eu estou mantendo o trabalho que eu estou há 5 anos lá numa cervejaria, fazendo a parte da TV corporativa deles, né? A gente tenta produzir à distância, né? Mas confesso que não é. Estou dividido também um pouco com outras coisas de edição de vídeo que eu tinha aqui, projetos. E apanhando aqui do computador que está sem memória, está uma carcaça isso daqui. Então, ninguém se preparou para ficar só de casa, né, Mar? Então, eu nunca prestei muita atenção por computador, mas agora que eu estou precisando usá-lo, eu estou sentindo uma dificuldade. E também cozinhando, limpando a casa. Mudei para uma casa grande aqui, que tem quintal, então estou na função total. 4 horas, E vocês estão tomando... E lendo bastante, e esse tipo de coisa, né?
Isso é super importante, tomar sol, onde vocês tiverem um cantinho aí, de se colocarem na janela, tem um quintal. Vocês estão fazendo isso? Porque vocês, não sei se vocês viram, mas tem uns estudos aí mostrando que a vitamina D está fazendo uma diferença na evolução negativa ou não da doença, né? Você sabe que a Luísa já tomava vitamina D em cápsula mesmo. Ótimo. Então ela tem me dado também, a gente toma o sol aqui durante o dia. E você está no interior, né, Marcelo? Então bate bastante sol aí em Botucatu, né? Acho que você pode ir para o quintal, tá? Mas é importante, viu, Gui? Nico, também vou te falar. Você está ouvindo a gente? Tô. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Perfeito agora. Tem alguma interferência? Não, Tá, perfeito. não tá mais aquele barulho. Não, tava só falando que da questão do sol, da vitamina D e tal, que você chegou agora, para se você tiver uma luz entrando aí numa janela, alguma coisa assim, de você ficar exposto à luz do sol, porque isso vai proteger as pessoas. Tem protegido, né? Tem alguns estudos mostrando que quem tem deficiência de vitamina D tem quadros piores. Então, na verdade, não é que você tomar vitamina D vai te proteger da doença, mas pelo menos a chance de você ter um quadro pior é menor, né? Então, só uma dica aí. Mas e aí, pessoal, como que vocês estão agora pensando o que a gente pode fazer aqui com o nosso trabalho? Como que vocês estão imaginando isso, assim? Olha, eu tinha pensado que a gente podia começar. Você faz uma introdução, até para você ter gravado isso de alguma forma. Você faz uma introdução breve, porque a gente já teve as primeiras 2 horas de aula, né? Maravilha. E aí a gente faria a segunda fase da aula online mesmo. E você já teria esse material gravado. Ótimo. E aí eu faço tipo uma leitura. Não, perfeito. Eu faço uma leitura dos slides aqui com vocês. A gente vai batendo um papo. Não, então seria o quê? Continuar o que a gente começou aquele dia da aula do Alê. Isso. E partir adiante. Putz, porque aí a gente termina aquele conteúdo, que acho que aí vocês vão estar mais tranquilos para se inteirarem aí do meu vocabulário, de poder ter um pouco mais de liberdade né, nessa questão da comunicação. E a gente vai para os temas. Puta, super legal. Eu gosto. E aí você, Marcelo, o que você acha? Eu acho que sim, a gente deve fazer isso, acabar a aula, né? Ter acesso a esse conteúdo, né? Você passar para a gente e a partir daí se organizar para tocar o projeto. Uhum. Acredito que se a gente estava falando em verso-reverso, em incêndios, tal, eu acho que hoje tem mais sentido ainda continuar com esse tipo de reflexão, né? Porque eu estava parando para pensar que é o seguinte: o mundo que a gente estava vivendo no mês passado já não existe mais, né? Ele virou o reverso do mundo, né? Acho que o verso e o reverso está aí agora, né? Na verdade, que a gente não precisa mais bater a cabeça para tentar entender como a gente vai falar do verso e reverso, porque é isso. O verso era a nossa vida até um mês atrás e nós estamos vivendo o reverso da vida, assim. Isso daí, o reverso do mundo, né? Não tem nem o que E mesmo a sua aula já vai ser interessante ouvindo ela respondendo com esse no reverso, né? Exatamente. Tipo, como que isso se aplica agora nas nossas vidas, né? Exato. E também acho que nesse documento tem algumas nuances interessantes para a gente discutir aqui. Uma delas, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, já que a gente quer falar sobre política, religião, arte e psiquiatria, tem a ver com justamente esse reverso que nós estamos vivendo. Como que eu estou interpretando isso? Se a gente for pensar, se viesse um paciente com um quadro de psicose por uma esquizofrenia no meu consultório, ele ia falar assim: doutor, eu estou com medo de uma doença invisível que está matando gente no mundo inteiro e eu não quero mais sair de casa porque eu acho que eu estou com mania de perseguição, eu posso pegar isso em qualquer lugar. Aí falou: ah, sério? Aí ele falou: ah, doutor, eu estou vendo na televisão, todos os canais só falam da mesma coisa, todo mundo só fala da mesma coisa, no YouTube, no Facebook, no Instagram, todo mundo fala disso, de um jeito bom, de um jeito ruim, mas todo mundo fica falando disso. Parece uma ideia fixa minha, doutor. Aí ele vinha falar: mas quando eu vejo na internet, eu recebo um monte de instrução de como eu devo agir. Que parece né, faça isso, faça aquilo, como assim, durma assado, tome tal coisa, parecendo um delírio de influência. Doutor, eu não quero mais sair de casa porque eu tô ameaçado, tenho medo de todo mundo, eu tenho medo de encostar nas pessoas, eu acho que tá todo mundo contaminado.
a gente fala, você está com mania de limpeza, né? Você está com paranoia de infecção e tal. Ou seja, isso, até um mês atrás, seria a conversa de qualquer pessoa esquizofrênica que estivesse procurando a gente no consultório. E a gente daria um diagnóstico para aquela pessoa. Se é esquizofrênico, vai se cuidar. Agora, não que essas pessoas não continuem sofrendo por outras questões, né? Não é que também a esquizofrenia desapareceu do mundo, mas o que eu quero dizer com isso é todos nós, agora, cada um de nós, não estando doentes, não sendo esquizofrênicos, estamos vivendo a posição de uma psicose. Exatamente. A gente não pode sair de casa, a gente não pode encostar nas pessoas, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser contaminado, a gente tem achando que a televisão está mandando mensagem pra gente, achando que o Facebook está mandando a gente fazer coisa, sabe assim? Então toda essa dinâmica é exatamente a dinâmica de uma pessoa com um problema psiquiátrico, sem tirar nem pôr. O que é muito curioso ao mesmo tempo, né? Porque a gente sempre ficou pensando, o que é a loucura? Né? O que significa estar na pele de um esquizofrênico? A gente já sabe, é isso. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Estar enclausurado, limitado na sua própria existência, limitado do contato com as pessoas e extremamente angustiados. Então, assim, hoje, sem exagero, né, acho que cada uma das pessoas desse planeta sabe a condição, entende, porque não é exatamente compreender, porque obviamente uma esquizofrenia é uma situação muito mais complexa, mas pelo menos entende o que significa estar no mundo ameaçado desse jeito, como a gente vê com uma pessoa psicótica. O que, por um lado, é um aprendizado enorme. Por quê? A gente finalmente vai falar, putz, agora entendi qual que é o grau de sofrimento dessas pessoas. É ótimo isso, para a gente começar a ser mais sensível em relação às questões de saúde mental e começar a mudar. Então, e como isso é uma questão que se tornou universal, imaginem a potência disso que está acontecendo, né? Um evento mundial, único, para o qual todos nós estamos virados, concentrados, falando sobre isso. Assim, é uma potência gigantesca. Assim. Então, as coisas que a gente fala e produz, as relações que a gente está tecendo, os encontros que a gente está fazendo, eles vão ser fundamentais para a organização desse novo mundo. Que novo mundo é esse? Né? Acho que nem é entre aspas, né? Eu pus entre aspas aqui, mas na verdade vai ser um novo mundo mesmo, porque a gente vai entrar num modo tão sutil e delicado das relações, que é o que a gente está fazendo aqui, e acho que a precipitação até do nosso grupo, né, de repente ele se forma, então a gente começa, estamos fazendo agora acontecer e tal, ele é sinal disso, né, dessa mesma estruturação que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, em todas as casas, as pessoas estão se ligando, estão falando umas para as outras que se gostam, estão falando umas para as outras por que elas não gostam umas das outras e tentando rever esses pontos e limpar essas arestas. Então está sendo um fenômeno impressionante, assim. Eu estou achando isso muito triste, né, por um lado, óbvio, mas extremamente potente, positivamente falando, otimistamente falando, que é essa possibilidade dessa transformação real, concreta, assim. Não é uma transformação ilusória ou uma ideia, quero mudar. A gente está precisando mudar na carne, porque assim, o que aconteceu? A gente se trancou em casa, sozinho ou acompanhado, e todos os fantasmas que habitam a nossa casa apareceram. Né? Então, todas as nossas dificuldades existenciais, elas afloraram. Né? Então, a gente vai precisar de muita coragem para olhar para esses fantasmas, né? Muita coragem para olhar para essas nossas dificuldades, para os nossos problemas e sair disso de um outro jeito. Então, nesse sentido, eu tenho achado uma experiência transformadora, assim, única, singular e de singularização, porque eu acho que cada um vai sair dessa experiência com um modo próprio de lidar com a morte, né, que está rondando, ainda bem que não chegou nas nossas casas, mas está por aí, e com os próprios sonhos, né, que acho que é a nossa questão, e a nossa questão individual, né, todo mundo tem que realizar os próprios sonhos, e acho que vai ser bonito também a gente começar o projeto agora, nesses termos, nesse mundo, primeiro porque acho que ele vai ter uma importância maior, segundo que acho que aí todo mundo já fica imbuído desse espírito, né? Acho que tá todo mundo falando, putz, faz sentido o que a gente está fazendo. E o trânsito é muito latente, né? Desculpa só. Daí terceiro que a gente está registrando, então isso é muito legal também, porque a gente está num momento
que a gente estava pensando lá com o Marcelo se a gente ia por câmera, como é que a gente ia fazer e tudo mais, e agora a gente está aqui, ó, já gravando as coisas. Eu ter te interrompido, Gui, completa aí agora. O que é muito latente nesse tema é o trânsito, né? Uhum. Que é o que a gente fala o tempo inteiro. Não tem mais como fugir disso, né? Não tem mais não tem alguém que não viveu, né, o trânsito. E a falta do trânsito, né? É interessante isso, né? A gente está trancado em casa agora, então a gente tem que saber com a nossa própria solidão. Para muita gente é muito doloroso. Eu acho que essa primeira semana, quando você pergunta para mim se está indo tudo bem no consultório, eu acho que tem uma parte prática do tipo organizar a agenda, mas tem uma parte também que é lidar com a minha própria solidão. Então, nós todos ficamos trancafiados com as nossas solidões em casa. Então, assim, isso tem um poder de nos destruir, por um lado, no sentido desconstruir, né, de fazer muito mal, deixar a gente muito triste, muito aflito, muito sofrendo, mas tem um poder construtor que acho que nada nesse mundo se iguala à potência da morte, assim, nada. Não há nada na nossa vida que possa ter o poder de transformar as nossas vidas exatamente porque a gente pode pensar que pode morrer. E isso já não é mais um exercício filosófico, isso já não é mais um dandismo, assim, de quem, eu gosto de pensar em filosofia na morte e tal. Ou coisa de deprimido que fica pensando em suicídio. Ou coisa de médico que tem que ficar pensando em lidar com a morte dos outros. Todo mundo agora vai ter que saber. A gente ainda está numa fase que poucas pessoas dos nossos círculos íntimos, pessoais, foram atingidas, mas já vão começar a ser. Então, acho que eu já falei para vocês, né? Eu já perdi um paciente, eu já perdi um amigo, um colega de trabalho, não um amigo, um colega, e tem algumas outras pessoas que estão adoecidas. Então, assim, a gente está tendo que lidar cotidianamente com essas perdas. Eu acho que, como eu sou médico, estou na linha de frente, eu acabo sabendo de mais histórias mais rápido, mas, assim, cada um de nós vai ter histórias para contar no final disso tudo. Espero para que nenhum de nós, óbvio, né, nem a minha família, ninguém de vocês, ninguém de perto sofra, mas a gente não pode dimensionar isso, né? A gente não sabe dizer quando que isso pode acontecer ou não. Então, essa é a minha fala, assim, queria depois passar a bola aí para vocês, mas acho que a minha fala para a gente já ter esse ponto de partida nosso, que a gente já criou lá atrás, e agora é um ponto de partida concreto, estamos aqui filmando pela primeira vez, e ver o que a gente vai conseguir fazer daqui para frente. Eu acho que vai ser muito interessante, não só em relação a nós como grupo, mas também pessoalmente. Então, eu depois queria que vocês falassem pessoalmente de cada um de vocês. Como experiência íntima, pessoal, todas essas conversas que eu tenho tido ultimamente, pela rede, o que é, né, Zoom, WhatsApp, Hangout, não importa, têm sido muito importantes, assim. E eu tenho percebido que a gente entrou numa dimensão da nossa linguagem, da nossa comunicação, que ela está se tornando mais essencial. A gente não tem mais tempo para ficar falando de coisas que não são essenciais. E assim, se divertir é essencial. Não estou dizendo que a gente não possa falar bobagem, que a gente não tenha que brincar, que a gente não tenha que tirar sarro. Só que isso é essencial. Agora, assim, todas as outras coisas supérfluas, os excessos das nossas vidas, a gente está tirando. Então, nesse sentido, eu acho que talvez você já tenha experimentado isso, eu tenho experimentado aqui na minha casa. A gente está comendo melhor, menos e melhor. A gente está fazendo mais exercício, então a gente está com mais braço, mais ombro, tudo assim. E não é que a gente está fazendo academia, não, a gente está dançando. Então a gente chegou e reduziu a nossa vida ao essencial, mas a gente vive exatamente desse essencial, não está faltando nada. Sabe assim? No sentido de que eu estou acompanhado. Claro que quem está morando sozinho tem uma dificuldade a mais, então tem que criar essas redes de conexão, sim. Mas, cara, a gente entende que a gente pode viver muito bem na nossa essência, assim, sabe? Essência no sentido da existência, claro, né? Vocês me entendem. Mas com essas coisas que são extremamente simples e necessárias. Eu passo a bola para vocês, pessoal. Falem aí o que vocês pensam, o que vocês estão sonhando aí do projeto. Quer falar, Marco? Então, eu acho que isso está em pé, né? O nosso projeto. O que mudou muito é a consequência, em razão desse isolamento social, muita coisa mudou, né? A gente, como equipe de TV, a gente não consegue mais sair para captar, ninguém quer. E, ao mesmo tempo,
é uma coisa que ainda está acontecendo, né? A gente está observando, a gente está num compasso de espera ainda para saber como é que vai ser esse mundo, né? Ainda nós temos que ficar isolados, ainda a gente tem que passar pelo pico dessa pandemia, não só aqui, mas no mundo e outros países. E isso gera muita especulação sobre como seria isso depois, né? Como é que a gente vai retornar para o convívio social? Como é que as pessoas vão reagir a isso, né? Então, eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa para pensar sobre isso, né? Como a Lê, eu também tenho observado muito esse movimento das pessoas se aproximando, pessoas que, inclusive, já tinham rompido, né? A gente vive num país extremamente polarizado, politicamente, enfim, um país que deixou de ser cordial há muito tempo e passou a ser, de certa forma, hostil. Então, é engraçado você ver um movimento de pessoas da família ou próximos que tinham se distanciado, voltando a falar, né? A gente voltando, retomando esse contato, ainda que online, mas veja, antes nem tinha esse contato online, nem tinha esse contato telefônico, então é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse movimento de aproximação pelo online, eu acho interessante o movimento de repulsa, muitas vezes, no contato físico. Então, às vezes, a gente sai aqui para ir à padaria, as pessoas começam a se olhar, se estranhar, se tem alguém já atravessa a rua. Como é que vai ser isso depois? Porque a gente vai ter que conviver, porém a gente não vai ter essa confiança um no outro. E é muito louco, porque eu não estou falando que isso é de um terceiro, isso é nosso também, né? Eu sinto, hoje eu fui no supermercado, eu não ia há muito tempo, e chega uma hora que você tem que ir para comprar o básico e tal. E eu fui num supermercado um pouco maior, porque tinha certas coisas que eu queria ver, comprar, e a gente vê esse movimento, você fica quase que fugindo das pessoas, né? É muito doido. Como é que vai ser esse mundo quando essa quarentena terminar e como é que vai ser? E também depois de todo esse drama que a gente está vivendo, que como o Ale falou, a gente ainda vai viver muito drama aí em relação de perdas e pessoas que próximas que provavelmente serão contaminadas, né? Então, eu acho que uma coisa que tem se desenhado aí que a gente não podia esperar é que mesmo aí, em termos da mídia, em termos do online, a gente via aquela polarização muito grande. A gente está vivendo um momento político interessante no sentido que tem os terraplanistas que não querem a quarentena, né? E tem o pessoal que está adotando a visão, quer dizer, o discurso científico, né? Então a gente está voltando a falar daquele tema do terraplanismo que a gente parou ali e está vivendo outra situação, né? Parece que rola um darwinismo social nesse sentido, né? O mundo vai ser separado entre as pessoas razoáveis e as irracionais, né? E ontem eu vi o Roda Viva com um biólogo, eu não me lembro o nome dele. Como é que ele chamava? Foi o de ontem? Eu vi um pouco desse, esqueci o nome dele. Cara, interessante. O que ele faz uma reflexão importante é o seguinte, né? É que ele falou assim: as pessoas muitas vezes podem não reconhecer o aquecimento global, né? Tem esse discurso, né? Não, isso é coisa, não existe. Se auto-equilibra. Porque é uma coisa que não tem uma consequência imediata, né?
É uma coisa que talvez aconteça daqui a 20, 15, 30, 40 anos, talvez afete o neto dele, não é uma coisa tão próxima. E aí esse discurso fundamentalista é muito embasado nessa distância, muitas vezes, que se tem, né? Não vai me afetar, então eu tenho esse discurso. Agora, com essa questão da pandemia, foi imediato. Então não adianta você falar, olha, vamos sair da quarentena, quando o mundo todo está sofrendo as consequências disso. Então, isso gerou talvez um filtro, aí focou um pouco, a gente fala na fotografia, a coisa focou um pouco para muita gente que tinha essa visão turva das coisas, ou seja, se você sair de casa e ter contato, você vai se infectar, vai morrer, vai passar mal, vai passar para sua esposa, vai passar para os seus filhos, não tem outra. Então, veja como isso foi imediato. Em 1, 2 semanas, isso ficou muito claro. Então, de certa forma, é o momento de se levantar essas questões. Acredito que, ao sair dessa pandemia, dessa quarentena, que vai demorar, acredito eu, tudo está indicando isso, temas como a ecologia, a sustentabilidade, o contato, a psicologia, a psiquiatria, tudo isso, eles ganharão uma nova importância no mundo, sabe? E todos os fundamentalismos não é que vão sumir, mas muitos deles vão derreter, porque tá aí, tá batendo na porta das pessoas, e eu achei o pensamento do cara foi muito, muito certo, entendeu? Não é uma coisa que antes estava restrita. Por exemplo, epidemias, né? Se a gente puder considerar que quem aqui a gente viveu na juventude o fantasma, né, da AIDS, né? Que tinha tanto mito essa questão da AIDS na época, cara, que você pegasse na mão da pessoa, você pegava, se você beijasse, se você... Então isso era um terror de uma geração, foi uma geração que bem na época de descobrir a sexualidade, no meu caso, você aqui mais novo, o Alê, acho que o Nicolau, então era um fantasma que ficava daquilo, e realmente tinha essa coisa da repulsa, né, da repulsa. Porém aquilo era uma coisa que era muito atribuída a nichos, primeiramente os homossexuais, ou depois as pessoas que tinham um comportamento de risco. Só que essa nova realidade aqui, ela botou todo mundo na mesma panela, entendeu? E medo, essa angústia, mas talvez novas reflexões poderosas para o futuro próximo, né? Não sei. Essas são algumas ideias que eu andei pensando nesses dias, que eu acho que valia a pena a gente compartilhar, né? Ótimo. Eu posso só colocar uma fala aqui em relação ao do Marcelo, Gui? Só um segundinho. Marcelo, essa questão que você estava falando da ecologia, se a gente não ouvir o discurso do aquecimento global no verso do discurso, o reverso que está acontecendo agora já está mostrando, quer dizer, aquelas cenas de Veneza completamente limpas, em menos de uma semana, aí você fala, cara, olha o poder de recuperação da Terra. Então, assim, se vocês não entenderam que a gente tinha que fazer isso com esforço, quando a gente para de maltratar a Terra, ela se recupera e fica evidente o mal que a gente estava fazendo. O nosso céu de São Paulo está limpíssimo, está azul. Nunca vi céu azul em São Paulo nesses últimos tempos, estava sempre roxo, amarelo, vermelho e tal. E se vocês perceberam, não sei se vocês notaram isso, mas os dias têm ficado mais frescos aqui em São Paulo também. Porque a cidade está menos poluída, então tem menos efeito estufa também aqui. Então, assim, do que agora, não é mais assim, os cientistas querendo provar que está acontecendo. É quando para de acontecer, você vive o oposto. Aí você vive o reverso da situação. Aí você fala, opa,
Então a gente estava condenado a viver numa cidade poluída, barulhenta, suja, e agora a cidade está limpa, a polícia está circulando na cidade de boa, as calçadas não estão mais sujas, o céu está limpo. Fala, que engraçado, cara. Nós somos realmente uma doença do mundo, né, os homens. Assim, a gente polui, a gente suja, a gente esculhamba. E aí você vê quando a gente começa a ficar mais reservado nesse sentido, né, mais apropriado de quem nós somos, cara, o mundo vai ficando melhor. É assim, não é hilário, é maravilhoso, na verdade. Né? É incrível como a gente vai aprender com isso. Porque não é mais uma coisa de, estão me dizendo o quê? A gente está vendo, cara. A gente abre a janela e olha. Só isso que eu queria comentar. Gui. E também, só para complementar e passar a bola, eu acho que isso que você falou, por exemplo, a gente vai sair dessa, vai querer muito mais parques na cidade do que shopping centers para andar. Eu não vou entrar num ambiente fechado, eu vou querer almoçar num restaurante arejado, eu vou querer ir para a natureza e por isso eu vou querer preservá-la, porque, claro, né? Uhum. E eu acho que eu também observei, que seria interessante colocar, é que há um sentimento, né, muito grande de luto por essa condição que a gente tinha do consumo, né? A gente consumia por consumir. Uhum. E agora em casa a gente tem que comer o que tem, fazer o que faz. Não tem uma cozinheira, não tem uma empregada, não tem alguém que faça isso por você. Você tem que limpar, você tem que colocar tudo isso. Será que isso não vai gerar uma reflexão suficiente para que as pessoas comecem a valorizar, pelo menos minimamente, o que é mais essencial? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente poderia desenvolver aqui. Será que isso não vai gerar um anseio pelo essencial? Com certeza. Você quer responder, Gui ou Nico? Cara, eu um pouquinho a coisa mais novo que vocês, e aí quando a gente tem, por exemplo, o exemplo que o Má deu da época da AIDS, que é esse estouro, e foi, acredito que, um boom muito forte, mas a gente tinha menos tecnologia, então a gente tem essas facilidades todas que a gente está conversando aqui, até mesmo de ver o rio em Veneza tudo limpo, por conta da tecnologia, né? Celular, né, meu? Tem imagens de Agora é o drone. observador do mundo, né? Tem imagens de drone rodando as grandes cidades, mostrando o quão bonito é também tudo vazio. A gente consegue entrar em vários tons, e aí o que eu queria dizer de ser um pouco mais novo é que eu sempre fico com um monte de dúvidas. E aí esse um pouco artista também, então toda hora eu estou refletindo e buscando meu autoconhecimento, como o que farei a partir daqui, e já estava nessas dúvidas, né, como ser mais artista. E aí eu sempre tenho, toda hora eu chego e paro na dúvida, e aí complementando o que o Má está falando, a sociedade no todo, como que ela vai se portar a partir daqui, sim, mas como a gente vai olhar para baixo, né? Porque o maior problema de tudo isso, a gente tem a tecnologia a nosso favor, o mundo ele responde de forma maravilhosa, que a Ale está falando, então ele se limpa, o céu está mais bonito, você falou da temperatura, então de dia a gente tem o sol de forma bem forte, e durante o dia é como se fosse uma cidade do interior aqui, mas eu não tinha vivido isso ainda nessa casa, que eu estou há 6 meses, de ter um ar fresco de noite e frio, então a gente manter as janelas fechadas, é muito doido, e durante o dia assim, circula um vento, mas tem um sol de interior também. Um sol que incomoda. A gente vai para o quintal ali para tomar uma faixa de sol, a gente se incomoda, tem que sair do sol. E durante os nossos dias normais, eu ando de moto, eu sofria isso, mas não dessa forma. Então, assim, como que vai ser a partir daqui, né? E aí é complementando essa dúvida do Má mesmo. Como que a gente vai viver a partir daqui? Como a gente vai olhar para baixo daqui? Tem muita gente desprivilegiada. Nós estamos falando aqui do conforto das nossas 4 casas, que são casas muito confortáveis. O tempo inteiro eu estou batendo nessa tecla. Como a gente vai olhar para baixo mesmo, sabe? Tem gente com saneamento, o sol mais forte está fazendo que o esgoto daquela pessoa que passa na janela dela feder muito mais. Gui, posso só fazer um parênteses na sua fala? A sua fala é perfeita. Posso fazer um comentário? Vai lá. Quando você fala assim, vamos olhar para baixo, eu também acho que eu estava me expressando desse jeito, isso é um resquício do nosso elitismo, né?
Porque a gente Total. sabe que a gente está numa hierarquia, né? A gente se protege na altura dos prédios e deixa o térreo para as pessoas que estão ali vivendo na sujeira. Só que a gente tem talvez que perceber que, na verdade, a gente não vai olhar para baixo, a gente vai olhar para o lado, né? As questões são horizontais, assim. Eu não tiraria nada da sua fala, nada. Eu só estou fazendo esse parênteses para falar disso, porque se a gente não olha para o lado, a gente deixa a pessoa cair. E aí a gente tem que ficar olhando para baixo, entendeu? E agora a gente está entendendo que se eu não prestar atenção na pessoa que mora naquela comunidade afastada, vai ter reflexo, gente, não tem como. Isso a gente mal começou a viver, a gente está começando a perceber isso agora, a gente está começando a sacar isso, mas isso ainda vai ter uma repercussão muito grande e muito concreta. A gente vai descobrir a concretude dessas coisas. Então, é só um comentário para falar disso, que a gente precisa olhar para os lados mesmo, porque a gente se encastelou, a gente está nas nossas vidas protegidos, como você fala, perfeito, a gente está nos nossos confortos e tal, e supondo que nós estamos no alto, cara, mas assim, essa doença mostrou que não, tá todo mundo em cima da mesma superfície terrestre, da Terra redonda, por favor, né? Então, mas é isso também, acho que o terraplanismo, ele é produto dessa hierarquização. Então, assim, no mundo piramidal, a Terra é plana mesmo. É isso aí. Para essas pessoas, a Terra é plana. E para essas pessoas, quem está em cima olha para baixo. Então, o nosso mundo é redondo e as pessoas estão morando na mesma superfície. E esse vírus pegou e espalhou em todos os lugares. Então, assim, não tem mais essas hierarquias. E isso é maravilhoso ao mesmo tempo, porque assim, esse vírus revela as nossas verdades. E as nossas verdades são, a gente fingiu para a gente mesmo que a gente podia se encastelar em pirâmides, mas na verdade o mundo é redondo e a superfície dele, ela é atingível por um vírus, uma bobagem invisível em todo e qualquer lugar do planeta, cara. É muito maluco abrir aquele mapa da Microsoft ali e ver que tem vírus, tem gente na Groenlândia e gente no Madagascar. Você fala, caramba, mano, como que isso aconteceu? Então, é impressionante, né? Então, isso vai dissolver esses problemas todos, que é muito bom, por um lado, e a gente vai precisar rever as nossas posições. Assim, eu estou muito otimista, sinceramente. Eu tenho uma perspectiva de mudança que, assim, vai ser muito legal. Só que a gente vai ter que se apropriar disso, a gente vai ter que olhar os problemas e vai ter que caminhar. Mas, assim, Gui, a tua fala é perfeita. Eu só quis aproveitar esse gancho da sua fala para falar disso, assim, porque a gente vai se ligando do quanto a gente está aprisionado nesses modos de pensar antigos. E o mundo Sim. já começou a mudar. A gente fica falando uma mudança para depois da crise, mas todo mundo já mudou, na verdade. Acho que em 10 dias de enclausuramento, eu vejo, assim, as conversas que eu tenho com os meus pacientes, com os meus amigos, são outras. É impressionante. A terapia está sendo mais eficaz, a conversa com os meus amigos está sendo mais amorosa, a gente tem dito para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos primos que a gente os ama de um jeito, como uma avalanche, assim, que é maravilhoso, na verdade. Então, assim, por um lado tem muita dor, mas por outro lado essa dor ela é como uma onda que a gente pode surfar em cima dela mesmo e fazer disso um momento de criação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nesse sentido, eu também acho interessante. Aí eu já faço até uma proposição para o grupo que eu acho muito bacana se a gente conseguisse fazer encontros com uma frequência boa, assim. Eu tenderia, sinceramente, do meu coração, pedir para a gente fazer um encontro diário, porque acho que, assim, as coisas são tão rápidas nessa crise que se a gente reservasse uma hora para falar sobre essas coisas entre nós, ia ser maravilhoso. Eu não tenho mais vontade de fazer vídeo sozinho, porque eu acho que eu não sei me expressar muito sozinho, eu fico meio estabanado, eu falo errado, fico exaltado e tal. Então, eu acho que fazer vídeos com interlocutores é muito mais eficaz. E aí a gente produz na medida das demandas que estão surgindo de um dia para o outro, cada vez coisas novas, assim. Então, eu queria propor isso para vocês pensarem, se estão afins, se têm tempo. Ou a gente pode fazer a cada 2 dias, 3 dias, não sei, mas com uma frequência mais razoável. E também queria te ouvir, Nico, porque você está aí e não falou ainda muito. A mim, não sei, eu fico... Acho que ecoando várias coisas, acho que sim, essa crise explicitou vários dos problemas que o mundo tem desde que mundo é mundo, sendo ecologia e tipo... Acho que trouxe uma consciência que interesses econômicos estão na frente de interesses sociais e que isso é, tipo, de repente, o erro pior que a gente fez, assim, na humanidade, não sei. Acho interessante também vendo...
alguém me mandou, eu tenho pesquisado jornais escritos de 1918, quando teve a outra praga, os medos e apreensões e paranoias. Isso eu achei engraçado, que a gente, é parte de um ciclo também, que a gente tende a não aprender do que a gente vivencia. Acho que isso é um ponto importante também. Eu vejo isso como a gente está vivendo a globalização, literalmente, tipo, todo mundo nas suas jaulas, interagindo com o mundo. Acho que isso é a globalização, da mesma maneira que nos anos 2000 teve o Y2K, aquela paranoia do Y2K, aí depois teve o 9/11, que eu me lembro que eu estava no mestrado na época, um professor falou assim, não, o 9/11 foi o Y2K. O Y2K era quando virou um milênio que todo mundo achou que ia ter a bug do milênio, que tudo ia acabar, tipo, a tecnologia. E o 9/11 foi em 2001, e eu me lembro que nessa aula que eu estava, eu entendi que o 9/11 foi essa mudança do milênio. Eu acho que a gente está vivendo uma coisa parecida, acho que o coronavírus é um resultado da nossa globalização e tal. Da ecologia eu tenho ouvido falar que acho que vocês também já ouviram falar, né, que vários ventos no ozônio que faz muito tempo que não ocorriam, estão ocorrendo, e o mundo está se reparando, e pelo que eu entenda, muito dessas coisas são irreversíveis, positivamente, que é incrível que tão rápido, como você estava falando ali. E tipo, acho que o meu ponto de vista é super privilegiado, como de todos nós, é difícil me colocar em outro aspecto, mas tipo, gerou muita raiva também vendo, não sei se vocês viram a Madonna da banheira de pétalas de rosas dela, falando que o coronavírus foi um grande equalizador, que todo mundo agora está igual, e na verdade ela falando disso da mansão dela só evidenciou que não, que na verdade o coronavírus, embora equalizou dessa maneira, tipo, frisou mais e mais as diferenças, eu acho. Tipo, isso é muito importante, eu acho, sempre lembrar que, tipo, mesmo esse negócio, esse retorno do normal, essa coisa que a gente está vivendo muito positiva, eu também falei com amigos que eu não falava há anos e tal, eu acabei de falar com amigos do colegial e tal. Mas isso também é só para alguns, eu acho, esse momento de dar as mãos e pensar junto. Acho que a gente ainda faz parte, isso também faz parte para uma classe só. Não sei, por outro lado, tipo, eu falei também, não para ser, não sei, individualista, acho que eu sempre vivi mais ou menos preparado para uma apocalipse dessa, sendo artista, tendo vivido em vários lugares e nunca tendo empregado, sempre sendo autônomo de uma certa maneira, assim, e vivendo com pouco. E não para negar meu privilégio, pelo contrário. Não sei, eu tô tipo, claro que eu tenho altos e baixos, eu sinto falta de uma vida e tal, mas eu tô meio thriving também. Como é que fala isso? Meio, não sei esse verbo, thriving. Eu tô meio, tipo... Foi criado nos Estados Unidos, ele tem umas palavras que ele não consegue traduzir para o português. Alguém ajudaria aí? Eu acho que, tipo, caos, esse caos sempre foi parte da minha... do meu dia a dia, do meu cotidiano, entendeu? Mas isso é uma coisa pessoal mais, né? Eu acho que esse negócio do olhar para o lado, olhar para baixo, e esse negócio da economia na frente dos assuntos sociais é muito importante a gente falar disso. E eu não sei como, acho que o Gui estava falando do negócio do trânsito, que é um trânsito que não vai ter mais. A gente não vai voltar para uma coisa que a gente tinha, vai ser uma coisa diferente. Tudo vai transformar agora de algum modo. Todos seremos trans, como a gente tinha falado, né? Todos nós somos trans, né? O mundo é trans. A gente vai precisar fazer essas transições. Oi? Lembra que a gente falou numa das nossas conversas que todos nós somos trans, né? Não eu só não entendo exatamente. Todo, né?
Eu não entendo exatamente como a estrutura de classe vai... como a gente vai desconstruir isso, porque, tipo, eu assistindo meu Netflix e assim, eu tô na casa da minha mãe, eu vim pra casa da minha mãe pra ficar junto e tal, e ela tá trabalhando, porque ela tem restaurante, tá bombando o delivery, o negócio, ela tá se expondo, tipo, diariamente, já tem uma certa idade, eu fico super com medo. Eu tô tocando a casa dela, lavando a roupa dela, fazendo a cama dela, etc. Tipo, isso é uma viagem, assim, uma inversão de valores, etc. E ela, uma pessoa que sempre viveu como empregada, nem sabe ligar a máquina de lavar roupa. Enfim. Não sei, não sei. Acho que eu tô vendo uma coisa muito particular, assim, que eu tô meio curtindo, na verdade. Mas acho que é muito bom também falar disso que a gente está vivendo individualmente, porque, na verdade, todo mundo está precisando viver os reversos das nossas vidas, né? E as particularidades também, né, Ale? Tá todo mundo. Eu usei um tom aqui meio que precisamos olhar para todo mundo, mas cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem o seu privilégio. Eu só não entendo como que a gente vai abordar, tipo, todos esses tópicos sociais que estão vindo à tona e está explicitando muito, tipo, todo o corte acho que foram 12 mil, né, verbas e bolsas de cientistas que foram cortados no ano passado e no ano retrasado, que 12 mil pesquisas foram de água abaixo para água abaixo, né, e tipo, pesquisas que iriam ajudar agora. Então, tem essa coisa que todo mundo está consciente, tipo, a gente fez isso, mas eu ainda não estou entendendo como o pessoal da favela, como que isso vai unir a gente, porque como eu falei também, tipo, tem a consciência e tem o dia a dia. No dia a dia a gente ainda está no nosso Netflix, no nosso negócio, e muita gente não tem essa vida, né? E embora a gente, o meu poder ou o poder coletivo dentro desse balanço aí, entendeu? Uhum. E mesmo o negócio ecológico, eu acho incrível e lindo isso, o golfinho no canal de Veneza, etc. E eu me lembro mesmo, eu sou super fã da Greta Thunberg e tal, da sueca, e venho acompanhando ela já há anos, mas mesmo esse discurso não só é privilegiado pelo que ela é, enfim, mas eu sempre fui muito também cínico, de repente, não é a palavra certa, mas assim, esse tipo, não é o planeta que está em perigo, né? Somos os humanos, o planeta já viveu tudo. Ouvindo, pessoal, Gelo, fogo, dinossauro. Oi? Desculpa te interromper, Nico, mas ó, tá rolando um panelaço de novo, ó. Acho que né? São 8. É o panelaço diário. Isso é incrível, na verdade, isso também, é incrível, né? Isso é muito interessante, porque deixa eu pegar aqui, ó. Olha isso. Não sei se dá para ouvir, se dá para capturar com o som aí, mas é genial. Não. Desculpa te interromper, só porque como começou eu quis apontar aqui para deixar como Não, é bom, porque isso é um exemplo também, tipo, a gente está... É um exemplo de ação e conexão, né? Tipo, isso me dá um alívio toda noite, 8 da noite, aqui em Genópolis, no bairro Nobre, tá havendo panelaço toda noite. Isso me conectou com essa vizinhança mais do que nunca, entendeu? A mesma... Mas, enfim, sei lá, eu tô falando mais não linearmente, né? Não, claro, Nico, perfeita a tua fala. Eu queria só completar, aproveitando aqui a hora do panelaço. Eu acho que para o Brasil, eu acho que essa dimensão é a mais importante de todas. É que, assim, esse vírus, ele simplesmente vai impedir a instalação do fascismo no país. Espero que sim, porque o que acontece? A gente estava caminhando para uma derrocada fascista, assim, por água abaixo, a gente estava descendo a rampa com muita velocidade. Como essa crise aconteceu nesse instante e desnudou toda a insuficiência do fascismo para lidar com questões reais e concretas, está acontecendo essa revolta. Então, assim, a gente estava correndo risco do nosso... não gosto nem de falar presidente, na verdade, porque ele não é meu presidente. Assim, essa pessoa que está no poder hoje, dele ter uma deriva fascista, autoritária, colocar exército na rua e tomar o poder. Só que eu acho que essa revolta popular que está atingindo todas as classes sociais, ela está fazendo barragem a uma deriva mais negativa. Então, assim, até nesse sentido, eu acho que o vírus foi positivo,
porque eu acho que ele finalmente está nos vacinando, ele mesmo, de uma radicalização da imbecilização, né? Porque o fascismo é a imbecilização política, né? Então, assim, a gente percebeu muito rapidamente o quanto essa estrutura desse governo que está dada é imbecil. Eu acho que não tem outra palavra para dizer. Eu não preciso colocar meios termos aqui. E o quanto essa imbecilização, essa coisa burra, né, de negar a ciência, de negar as comunidades, de negar as minorias, tal, estava fazendo disso uma política de Estado. Isso daí faliu. Então é interessantíssimo pensar que se não fosse essa situação, talvez a gente estivesse se agudizando na nossa doença fascista. E agora... Eu estava trabalhando, estou fazendo alguns desenhos também, tipo, mais com slogans, assim. Um era até que no passado eu estava usando, tipo, trocando, invertindo, em vez de escola sem partido, partido sem escola, ou sem partido sem escola. Outra coisa que eu estou fazendo, tipo, não sei como que traduz também o Second Coming, o bíblico, que é Jesus vindo na Terra de novo. Não sei como fala isso, tem esse termo, que é o Second Coming, a segunda vinda. Sim. E eu estava fazendo um desenho que o coronavírus é o Second Coming, né? É Jesus voltando para o coronavírus, assim, tipo, tá explicitando muito é bem crasso, assim, mas acho que nesses termos, assim... É interessantíssima essa posição sua, porque ela tem uma radicalidade interessantíssima, né? Porque você está falando de um fenômeno universal, transversal, horizontal, e que está julgando de alguma maneira todos nós nos nossos lugares. Assim, todos somos iguais diante dessa coisa única que é essa força, e essa coisa única que está sendo esse vírus. Então, assim, não é um paralelo totalmente disparatado, acho incrível. Acho que a gente pode trabalhar essa imagem, acho que é uma imagem fortíssima. E é isso aí. Wow, maravilha. Nico, você queria terminar a tua fala? A gente acabou te cortando por causa do panelaço. Não, eu disse o que eu tinha que falar mesmo. Maravilha. Posso complementar com um detalhe aqui? Claro. Eu não sei se eu queria pontuar, e aí no fim da minha fala, eu tinha anotado algumas coisas aqui. Até quando também, e aí como dúvida, acho que para a sociedade mesmo, até quando essa polarização política vai existir? As pessoas não perceberam ainda, e eu já fiz parte disso, e a minha rede toda de relacionamento defende uma parte a outra metade dessa polarização, que é o lado esquerdo da política, e ainda assim me dá aflição ver pessoas achando que o Lula resolveria o problema. Ou, estou colocando um nome aqui, poderia ser o Haddad. Somos nós que vamos resolver, não é o Lula, somos cada um de nós. E esse grupo... Então, até onde, né? Até onde a política ainda vai ser dois lados? Ninguém se ligou que, cara, isso não vai dar em nada, né? Estou super curioso, tipo, eu quero entender, após a quarentena, como as pessoas se portarão, sabe? Eu acho que depois disso daí muita coisa vai cair, meu amigo. Muitas verdades que a gente achava que existiam. As ilusões da esquerda e da direita. Ruim. As duas ilusões. Mas todo dia que o presidente aparece lá para falar, metade é jornalista com câmera e microfone, a outra metadezinha que está ali, não sei se tem 20, 30 pessoas, se é 15, tem pessoas ali com a camiseta do cara. Eu vi um vídeo hoje de uma mulher falando com ele, chorando, feliz. Chamam o cara de 01. E 01 no militarismo é a ponta que manda naquela galera. Eu fui militar por um ano e é assustador, eu não queria ser. Já estava na faculdade, nem me liguei nisso, que eu podia ter servido o CPOR, ter ganhado muito mais dinheiro, talvez eu não tivesse saído do militarismo, mas não me liguei. Cara, é assustador. É assustador. Eu tenho olhado muito os Instagrams do Bolsonaro e da Regina Duarte, etc. E, tipo, é realmente amedrontador o quão isolado numa bolha a gente é, por mais que eu acho que essa mensagem está se espalhando, tipo, de assuntos sociais, etc. E é um fenômeno muito engraçado que, tipo, a gente tá... É até clichê falar que agora tipo, a gente nunca teve acesso a tanta informação como agora, mas acho que por causa disso a gente está se enclausurando só com gente, com aliados, né? É tanta informação que, tipo, a gente, que você não tem acesso à informação do outro lado, muitas vezes, né? E
Eu não sei como que vai pocar essa bolha também. Tipo, acho que, sei lá, o corona tá vindo meio para chacoalhar isso. Mas eu troquei mensagem agora com o grupo da família, e aí eu acho que é Átila o nome desse pesquisador que foi ontem no Roda Viva, foi um tio meu que mandou, que faz parte do grupo da família, o tradicional grupo da família, e aí a galera defende muito a direita e funciona super bem para eles. E aí ele pontuou uma coisa que eu não tinha escutado até agora, que eu achei um absurdo, que tem pessoas que acreditam que esse Átila é um cara alienado, que ele não sabe do que ele está falando. Mas, pô, o cara é um pesquisador que fala só sobre vírus. Como que o cara é alienado? Minimamente, se o cara parar para estudar daqui até o fim da pandemia, o cara consegue entender como é que funciona o fluxo de um vírus. O cara estuda isso há 20 anos, pelo menos, sei lá. Como que o cara é um alienado? Sabe? Qual grupo? Como que essa polarização? É isso que eu queria pontuar com política. Até quando as pessoas vão ficar no meio de campo, ou vão ficar de um lado ou do outro? Precisa ser. Conecta as pessoas, infelizmente, quando afetar elas. Perfeito, também. Nico. É exatamente. Quando começar a morrer gente. Quando a morte bater na porta, essas pessoas vão mudar. Seja a própria morte, seja a morte de uma pessoa muito querida ou a morte de pessoas próximas. Assim. É isso que vai fazer, cara. A gente já se mobilizou porque nós somos sensíveis a essa escuta. Eu acho que assim, não é à toa que artistas, pessoas que estão na linha de frente já estão sensíveis há mais tempo, porque a gente está lidando com essa questão da finitude e da mortalidade cotidianamente. Mas assim, a hora que a morte bater na porta, as coisas mudam. Vocês vão ter, a gente vai ver isso. Não precisa ser nenhum mago para fazer esse tipo de previsão. Qualquer pessoa de bom senso sabe isso. A morte é o grande balizador dos comportamentos humanos. Eu estou falando isso como psiquiatra. A finitude é a nossa grande barreira, a nossa grande porta, a nossa grande muro, a nossa grande porta. Se a gente reconhece a nossa finitude, a gente dali para frente vive melhor. Enquanto a gente não reconhecê-la, a gente vive enclausurado nos nossos mundos. E hoje, justamente o que está acontecendo? Nós estamos enclausurados nos nossos pequenos mundos, nossos apartamentos, nossas casas, para termos que lidar e pensar com a questão da morte. Então, assim, nunca a fenomenologia, nunca a filosofia foi tão concreta, tão real, tão premente, tão necessária e tão evidente. Todas as discussões que pareciam abstratas, teóricas, elas tomaram um contorno real e concreto. Então, isso é pela primeira vez na história da humanidade, gente. Eu acho que não é uma brincadeira, não é um exercício retórico. Isso é a primeira vez na história da humanidade que todo mundo está hiperconectado, falando sobre a mesma coisa e pensando na morte. É incrível. Tem um vídeo maravilhoso que é do pessoal da Itália, pediram agora, né, pós toda a desgraceira, e ainda assim, acho que uma semana atrás, ou 10 dias atrás, que ainda assim já era uma parte bem pesada da desgraça toda para eles, e como o país que tinha mais casos, né, pediram para eles fazerem um vídeo deles contando o que eles achavam da pandemia 10 dias antes dessa gravação. Então, pensa, 25 dias atrás. Era eles dando risada, eles falando, cara, isso aqui não vai acontecer aqui. E aí depois eles prestam atenção no que vem aí daqui 10 dias. Então, eu vou ver se eu acho esse vídeo, mas de repente, eu acho que... Eu não sei, esse vídeo que a gente está construindo aqui ficou muito bruto, mas eu acho que é muito legal a gente conseguir introduzir no meio do vídeo. Tem um vídeo incrível também de como a Rússia está lidando com isso, não sei se vocês viram. Que parece Star Wars, tipo, eles estão literalmente, como é que fala? Sprayando a cidade inteira com fumaça. E tem um padre benzendo num caminho, é tudo isso junto mesmo. Cortou tudo, Marcos. Não, mas deu para ouvir direitinho. Ele tá falando que na Rússia eles estão fumigando as cidades, né, com remédio e um padre que fica louvando atrás. Eu ia trazer uma questão para vocês que é interessante, porque até os vídeos do outro canal, né, do República 1411, ele já tem aí quase uns 10 dias já. É interessante que tem um rastro, né, de como essa coisa foi acontecendo. Eu acho bem curioso, assim. E eu tenho, eu recebi no começo muitos comentários de pessoas falando que eu estava exagerando. Alguns agradeceram, alguns pacientes me falaram, pô, que legal, olha que você está avisando a gente. E alguns começaram a fazer uma leitura de que eu era um catastrofista, de que eu estava exagerando na leitura, começaram a duvidar da minha sanidade mental e tal. Então é interessante isso também, de pensar que onde que está a alienação? Está em mim? Eu sou o doutor alienado, o doutor louco, porque eu estou fazendo essas coisas? Ou você dita regras, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei assim, eu não quero mais ser o médico que fica prescrevendo, eu quero ser a pessoa que também está afetada por esse problema
e que também se considera doente paciente, entendeu? Eu não quero ficar aqui de doutorzinho prescrevendo faça isso, faça aquilo outro. Então o canal, ele também é uma coisa de ser um exemplo de transformação, é de transformação íntima. Então eu não tenho nenhuma vergonha de mostrar naquele canal que eu estava ansioso, que eu estava sofrendo, que eu estava em pânico, que eu estava me acelerando para poder avisar as pessoas que estavam perto de mim da importância daquilo. E hoje eu recebo mensagens dos meus pacientes falando: doutor, obrigado por ter me falado para comprar comida para 40 dias. Obrigado por ter me falado para eu ficar em casa. Sabe assim? Então, tem uma dimensão que é interessante também, que é a dimensão temporal desse fenômeno, e aí a gente volta na questão de fazer os nossos encontros com uma rotina maior, que é porque, de um dia para o outro, as informações já estão assim, já é outra coisa que está acontecendo. Agora era a Itália, depois a Espanha, que é o primeiro país, agora é os Estados Unidos, que é o país mais afetado, daqui a pouco vai ser o Brasil. Então, assim, cada vez a gente fica nessa massa mole aí que está se movendo, e então a gente tem que ser muito ágil também nas nossas avaliações, nas nossas análises, nos nossos encontros. Eu acho isso muito bonito que a gente está fazendo, porque ninguém aqui é profissional da área e está fazendo um canal no YouTube produzido. A gente está falando das nossas verdades, dos andares de baixo que nós somos. Né? A gente é elite por um lado, mas a gente também é massa pelo outro, entendeu? Então, a gente também está sendo esquecido pelo governo, a gente também está sendo esquecido pelos grandes bilionários, mesmo eu sendo médico e vocês pessoas bem colocadas, e nós todos homens brancos, cis e tal lá. Eu acho que assim, esses privilégios a gente não tem que escondê-los, mas nós também somos do vulgo, nós também somos da massa, a gente também é povo. Se a gente morre e fica com os nossos cadáveres aqui em casa, a gente vai para a vala comum, como todo mundo, entendeu? Porque ninguém vai poder retirar meu corpo daqui de casa para me levar para o cemitério do Araçá. Sabe? Não vai ter parente meu para fazer isso, eu vou pro buracão, entendeu? Então, assim, essa tábua rasa que todo mundo virou é super interessante, porque agora, o que começar a brotar desse novo mundo, e nós somos a semente desse novo mundo, nós, o verso reverso, a gente vai crescer como uma grande árvore. E o terreno é essa terra devastada que a gente está conhecendo hoje, e que está cicatrizando muito mais rápido do que a gente supunha que bom, mas esse trabalho que a gente está fazendo é fundamental. A gente só vai ter a dimensão desse trabalho quando toda essa quarentena, que não é quarentena, acabar. Daqui a 6 meses, que a gente já vai ter 50 vídeos publicados, 60 vídeos publicados, sei lá o quê, e a gente vai falar: olha o caminho que a gente percorreu. Então, assim, é fundamental isso que a gente está fazendo. Fundamental. Fundamental porque o exemplo, não é o exemplo no sentido de assim, olha como eu sou o bom, olha como eu sou o maioral, eu sei dar exemplo. Não é isso. O exemplo é a nossa fala sofrida. O exemplo é a nossa transformação real. O exemplo não é num vídeo que eu vou dar. O exemplo vão ser todos os vídeos somados que vão mostrar uma história que vai estar registrada. E que não vai estar registrada nos livros, dos anais, dos grandes professores. É a história crua que a gente está vivendo. E que a população vai contar, né? Exatamente. Não é só a gente. Nós estamos fazendo isso, mas tem muita gente fazendo. Então, imagina um material para os sociólogos depois olharem para tudo isso que a gente está fazendo e falar: cara, olha como as pessoas se organizaram, olha o que as pessoas falaram, olha o que as pessoas produziram. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que nós somos a voz que vai ser ouvida no futuro. Isso a gente tem que ter essa clareza com muita calma, com muita paz. Então, assim, eu estou super feliz que a gente gravou o nosso primeiro vídeo, finalmente. A gente sempre teve vontade de gravar as nossas conversas, ela finalmente aconteceu. E espero que vocês pensem aí como que vocês podem colocar isso na rotina de vocês, para a gente pensar num ritmo de produção. Pessoal, um grande abraço aí para todo mundo. Se vocês precisarem de qualquer força aí em relação à questão médica, tal, vocês sabem que vocês podem me procurar, estou aqui. Falou? Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Valeu, mano. Tchau. Valeu.